Olá pessoal, de novo aqui, espero que agora funcione. Por favor, alguém me dê um ok para saber se conseguimos nos conectar de novo. Desculpa pessoal, não sei o que aconteceu com a internet aqui. Oi Francisco, tá ok aí? Por favor. Parece que sim, já estou vendo o Francisco aqui. Oi Fátima, parece que agora voltamos. Desculpa pessoal, não sei o que aconteceu, a internet aqui nunca deu problema, enfim. Acho que da próxima vez eu tenho que ficar mais próximo da base, apesar de estar mais tumulto, mas enfim. A gente estava falando da paz e de que paz nós estamos falando. E aí eu estava comentando que a paz também a gente pode relacionar como um lugar calmo, sem barulho, por exemplo. Ah, ele foi para a chácara porque ele queria paz, né? Só que nesse caso aqui, nós não estamos falando desse tipo de paz, nós estamos falando da paz interior, da paz de espírito, da paz da alma, da pessoa que se sente pacificada por dentro. Aí eu fui procurar então essa definição dessa outra paz, que não tem muito a ver com essa paz que a gente estava falando, né, em oposição à guerra e tal. Aí eu vi num blog sobre psicanálise uma definição que a paz de espírito ou paz interior é um estado em que o nosso equilíbrio mental está de acordo com o entendimento universal e que está em oposição natural a um estado de tensão e ansiedade. Então, aí já fica mais próximo do sentido que a gente está querendo. Então, é um estado de oposição à tensão e à ansiedade. E aí eu me lembrei também de uma vez um repórter perguntou para o Mahatma Gandhi qual era o caminho para a paz. E ele respondeu: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, na verdade, eu acho que aqui houve um jogo de palavras, porque eu imagino que o repórter estava querendo falar sobre justamente a paz entre os povos. E o Gandhi se referiu àquela paz interior, dizendo que a paz é o caminho, quer dizer, quando eu me sinto em paz, esse é o meu caminho, né? O meu caminho de aceitação, o meu caminho de justamente o contrário da tensão e da ansiedade que a gente acabou de falar. Ainda sobre essa definição de paz, eu assisti um vídeo do Raul Teixeira, né, aquele palestrante espírita bem conhecido, e se vocês quiserem procurar, até compartilhei outro dia com o pessoal do Allan Kardec, é um vídeo curtinho, de 13, 14 minutos, em que ele diz, o vídeo se chama Viver em Paz, se vocês quiserem procurar. E ele define a paz como uma virtude psíquica do ser, né? Do espírito, da intimidade da alma, um estado interior em que a criatura que busca a paz entra na sintonia com as leis cósmicas. Então aí a gente já pensa uma coisa maior, né? Sintonia com as leis cósmicas. A gente sabe que as leis cósmicas são as leis de Deus, as leis universais. E ele ainda diz que ser pacífico é buscar a integração com o Criador em todos os aspectos. Então, significa realmente aceitar essa situação de criatura e se submeter à determinação do Criador. E não lutar contra, né? Mas aceitar aquilo que o Criador determina para nós. E ainda sobre essa aceitação, tem uma frase de Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo, no
versículo 12. Desculpa, capítulo 12, versículo 2. E aí Paulo diz assim, lembrando que Paulo escreveu aos romanos quando os romanos estavam sendo sacrificados nos circos, né? E ele diz assim, e não sede conformados com esse mundo. Então, o fato deles serem sacrificados, né, não significava que eles tinham que se conformar com aquilo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, é o nosso entendimento da vida, né, da realidade, que tem que ser transformado para que a gente aceite a perfeita vontade de Deus, que às vezes nos escapa, né? Essa perfeição, vem uma revoltazinha, né? Mas por que isso, por que aquilo? Então, até agora, eu falei mais ou menos do que seria essa paz interior. O que é? Então, colocando essas palavras, é bem bonito, né? O duro é alcançá-la, né? Como alcançá-la? E por isso que eu chamei essa fala aqui de em busca da paz. E aí a gente chega no impasse. Tudo bem, é lindo, né? Vamos aceitar as vontades de Deus, mas como fazer isso? E aí é que vem esse texto de Emmanuel que eu encontrei e que me deu essa luz, digamos assim. Porque, na verdade, Emmanuel, ele sempre vem com essas dicas, né? Podemos dizer, dicas de Emmanuel. E me lembra, assim, como um irmão mais velho, como se a gente estivesse na escola, e aí a professora passou uma tarefa que é difícil, e a gente está com dificuldade para assimilar, para conseguir fazer um exercício, alguma coisa lá, né, na aula da tarefa. E vem o nosso irmão mais velho e fala assim, você não está entendendo? Você quer que eu te ajude? Senta aqui comigo, vamos explicar de um jeito diferente, quem sabe fica mais fácil para você entender. E é isso que ele faz então com esse texto, que está lá no livro Ceifa de Luz, que é um daqueles livros, né, da coleção Fonte Viva, né, de reflexões com base no Evangelho, e é o capítulo 20 do livro Ceifa de Luz, e se chama justamente Prescrições de Paz, né? Lembrando que prescrições são dicas, são normas, né, a serem seguidas. E aí, como sempre, ele inicia, né, os seus textos com um versículo da Bíblia, e ele inicia com aquele bem conhecido, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz o seguinte, né? Jesus disse, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. Depois a gente volta a comentar isso aí. E aí, então, Emmanuel começa a falar que, na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, né? A gente já tinha falado dessa questão da ansiedade, da tensão, nas quais tantas vezes, descuidadamente, arruinamos o tempo e a vida, né? Perdemos muito tempo com essas preocupações, com essas tensões e desperdiçamos o tempo precioso e ainda por cima arruinamos, né? Aquela coisa, estraguei o dia, né? Às vezes a gente mesmo estraga o nosso dia. E aí, então, ele elenca algumas dicas.
São 10 pontos que ele fala aqui. O primeiro é o seguinte: corrigir nossas deficiências suscetíveis de conserto. Vejam bem que ele não está dizendo para a gente consertar tudo. Ele está dizendo para a gente corrigir aquelas que são possíveis de consertar. E aceitar as nossas falhas, cuja supressão ainda não depende de nós. A gente ainda não está conseguindo fazer isso. Fazendo da nossa presença o melhor possível para a felicidade e o progresso de todos. Então, se a gente conseguir discernir o que a gente consegue mudar e o que a gente não consegue, isso vai nos dar uma tranquilidade. Olha, até aqui eu consigo, daqui para cá, mais para frente eu penso. Segunda, tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros, igualmente, carregam os seus obstáculos. Então, aqui, são duas partes. Inicialmente, tolerar os obstáculos. E quando ele usa a palavra tolerar, eu já consigo ver alguma coisa como contornar, né? Então, se tem uma pedra muito grande no caminho que eu não consigo subir, passar por cima, eu vou dar a volta, né? Então, contorno, tolero aqueles obstáculos. E a segunda parte ele diz, lembrando que os outros também carregam as suas dificuldades, né? Então, muitas vezes a gente fica chateado, fica ofendido, o fulano falou isso para mim, o fulano me disse tal coisa, né? E sem se lembrar que cada um de nós temos enormes dificuldades, né? E quem sabe a da pessoa lá que eu estou reclamando tem uma dificuldade muito, muito maior do que a minha, e eu estou até numa situação privilegiada e estou reclamando dela. Então, isso também vai me trazer tranquilidade. Terceiro, observar as ofensas que nos fizeram como retratos dos próprios ofensores, sem assimilarmos estas impressões de sombra. Então, é aquela coisa de não passar recibo daquela ofensa, né? O cara falou, e como o próprio Emmanuel disse, aquilo retrata aquela pessoa. E se eu fico ofendida, né, se eu passo o recibo daquela ofensa, eu estou trazendo essa sombra para mim, como ele disse. Então, isso também vai me deixar mais leve, né? Ele me ofendeu, mas isso, então, é o retrato dele, é a cara dele fazer isso. Não significa que eu me ofendo ou que eu aceito aquilo. Eu ignoro, deixo para lá. Lembro, como na dica anterior falou, desculpa, que ele também tem seus problemas. Desculpa. A quarta, abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a acontecer. E aqui voltamos então naquela frase de Jesus, para a gente não se preocupar com amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal. Então, o que ainda não aconteceu ainda, talvez nem aconteça, né? Então, eu tendo essa atitude, eu fico mais tranquila também. É claro que tudo isso depende de treino, gente. Não é assim, não estalar de dedos, que todo mundo vai, vou ler isso aqui, amanhã estou ok. Não, é um treino, é um dia a dia, né, de ter em mente, mas o fato da gente ter em mente, né, todas essas dicas, já vai nos direcionar no caminho da tranquilidade. Depois, admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir esses focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Então, essa frase, na verdade, tem 3 partes. Primeiro, admitir a culpa. Tudo bem, pisei na bola, dessa vez eu fiz bobagem, ok, né? Ao invés de ficar, não, foi assim, ou dando desculpa, foi o outro que me fez falar ou fazer alguma coisa. Então, tudo bem, admitir que a gente tenha culpa em alguma coisa,
Só que daí a segunda parte, buscando extinguir esses focos de vibrações em desequilíbrio, então isolar esse sentimento que me deixa meio chateada demais, né, em relação à culpa. E como fazer isso? Através do reajustamento, quer dizer, se eu fiz aquilo, então não vou fazer mais, então me reajustei, e do trabalho. E aqui nesse caso, na verdade, sempre que Emmanuel fala em trabalho, ele está querendo dizer o trabalho para o próximo, a caridade, o dar de si, né? Na verdade, é mais do que aquela caridade financeira, mas é o trabalhar pelo outro, é o dar de si, dar do seu tempo, do seu trabalho, da sua atenção, do seu carinho, enfim, exercer essa caridade mais profunda. A próxima, nem desprezar os entes queridos, né? Não tratá-los mal, evidentemente, e nem prejudicá-los com a chamada superproteção, que tende a escravizá-los ao nosso modo de ser. E aí pode ter consequências muito ruins, né? Se a gente superprotege, né? E acaba criando hábitos não saudáveis, né? Naqueles que estão ao nosso redor. E, obviamente, não desprezar, não maltratar, enfim, dar atenção devida, mas sem aquele exagero. O próximo. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Isso é uma dica perfeita, porque, na verdade, muitas vezes as decepções, as frustrações vêm daquilo que a gente gostaria que a pessoa fizesse, ou falasse, ou tivesse determinada atitude, mas aquilo ainda não está ao alcance dela por N razões. E a gente tem que compreender que cada um de nós está num determinado estágio, né, da nossa caminhada evolutiva, e algumas coisas simplesmente a pessoa ainda não dá conta, né? A Fátima está falando ali, a natureza não dá saltos, exatamente, a pessoa vai aos poucos. Nós também, muitas vezes, agimos de maneira que a pessoa gostaria que fosse diferente, né? Então, o fato da gente não superdimensionar essas nossas expectativas em relação aos outros nos dá muita tranquilidade. A pessoa dá e faz aquilo que ela consegue, né? O que ainda não dá no futuro, quem sabe mais para frente, até numa outra encarnação. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Então, muitas vezes a gente fica pedindo atenção, respeito, tolerância, compreensão. Mas ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me respeita. Mas espera lá, será que eu estou tendo essa atitude com os outros? Então, isso também nos dá tranquilidade. Depois, respeitar os pontos de vista alheios, mesmo quando se apresentam contra nós. Olha só, na certeza de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. O fato da pessoa não concordar com o que eu penso não faz dela uma pessoa nem melhor, nem pior, apenas uma pessoa diferente. E do mesmo jeito que eu quero que ela respeite a forma como eu penso, eu tenho que respeitar. Isso não significa que eu tenho que aplaudir as atitudes, que eu tenho que concordar com tudo que ela diz, com tudo que ela posta na internet, etc. Cada um tem as suas crenças, tem as suas opiniões, e a gente tem que, fundamentalmente, respeitar. Né? Cada um é cada um. E é como ele diz aqui, peculiares a cada um. E por último, ele coloca, não ignorar as crises do mundo.
Muitas pessoas, até pessoas próximas a mim, dizem assim: eu não assisto mais notícia na televisão, eu não quero mais ver coisa ruim, eu não quero mais ver desgraça. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar assistindo aqueles programas pinga-sangue, não é isso. Mas também não pode se alienar, né? Não quero saber do que está acontecendo, quero ficar aqui no meu mundo cor-de-rosa. Então, olha o que o Emmanuel disse: não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, e aqui mais uma vez a palavra serviço tem esse sentido de dar de si para quem precisa, perceberemos que as crises externas, né, do mundo exterior são fenômenos necessários ao burilamento da vida, né? Lembrando sempre que nosso planeta é um planeta de provas e expiações, estamos aqui todos aprendendo, o planeta está numa fase de transição, é normal uma ebulição. A vida não saia da rota que as leis do universo lhe indicam no rumo da perfeição. Então, estamos atravessando um período turbulento, sim. Uma vez eu vi um palestrante falar, agora não lembro exatamente quem foi, dizendo assim: a Terra está passando por uma transição. É a mesma coisa que se a gente for fazer uma visita e a gente não combina com a pessoa que a gente vai visitar, e chega lá na casa da pessoa e aquela pessoa, justo naquele dia, está fazendo mudança. Está se mudando de endereço, está indo para outro lugar. Imagina como é que vai estar a casa da pessoa. Uma confusão total. E é isso que está acontecendo com o mundo. Estamos em mudança, estamos passando por esse turbilhão de mudança. E aí, como ele diz aqui, perceberemos que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não saia da rota que as leis do universo lhe indicam no rumo da perfeição. E aqui a gente volta, então, àquele conceito inicial da gente estar em harmonia, em sintonia com as leis cósmicas, da gente estar em integração com o Criador, numa aceitação completa das suas determinações. Está tudo bem? Não, não está tudo bem, mas está tudo certo. Está tudo acontecendo como tem que acontecer. E o fato da gente ter essa certeza dentro de nós é que nos dá essa tranquilidade ou essa chamada paz interior. Então, é a aceitação, né, como Paulo comentou aqui, né, na Epístola aos Romanos, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu coletei mais uma frase que eu achei muito interessante. É de um filósofo árabe que eu nem conhecia, fiquei conhecendo agora, do século XIII, lá de 1200 e pouco, chamado Rumi. Na verdade, o nome dele é mais comprido, mas é conhecido como Rumi. E o que esse filósofo, esse sábio árabe dizia? Ele disse assim: ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo, mudar tudo. Hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesmo. E aí, obviamente, o entendimento e a aceitação do mundo vem junto com essa mudança, né? E essa sabedoria é que trouxe isso para ele.
Então, com isso, eu encerro aqui essa reflexão. Espero que essas dicas de Emmanuel, né, essas lições de Emmanuel, se vocês quiserem ver lá no livro, porque realmente vale a pena a gente, de vez em quando, né, porque isso acaba no dia a dia, a gente acaba se esquecendo, de vez em quando dá uma olhadinha. Tem na internet, né, é de acesso gratuito. O livro se chama Ceifa de Luz, capítulo 20, Prescrições de Paz, né? Psicografia Francisco Cândido Xavier. Então vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Celeste, por essa oportunidade de encarnação, por essa oportunidade de aprendizado, que nós possamos aproveitar bem essa oportunidade, considerando que provavelmente muitos de nós já desperdiçamos muitas oportunidades anteriores, que dessa vez a gente consiga acertar mais do que errar, pedindo a sabedoria que Jesus nos passou, que a gente consiga colocá-la em prática no nosso dia a dia, nos lembrando dessas prescrições de paz de Emmanuel, para que nós consigamos emitir paz e, a partir daí, influenciar os nossos amigos, os familiares, os nossos queridos, estejam eles muito próximos ou mais distantes, que nós possamos, com essa luz interior que se acende em nós, transmitir a todos eles e que a gente continue nesse aprendizado, né? Lembrando que tropeços, né, acontecem, o importante é a gente não perder o bom ânimo, não perder a coragem, a esperança de que estamos no rumo certo. Agradeço a todos vocês, agradeço a presença dos amigos, que nós possamos então continuar essa caminhada juntos e até a próxima terça-feira, quando teremos então mais umas reflexões dos colegas do Allan Kardec e que a gente consiga se ver ainda em outras oportunidades. Muito obrigada a todos.